Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Essa é a reunião de palestra virtual oferecida pela Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no Gradim, em São Gonçalo. E é uma oportunidade maravilhosa quando nos reunimos todas as terças-feiras para ouvirmos aqueles que estudam a doutrina, que vêm nos trazer novas informações, que vêm nos trazer o Evangelho. É muito importante para todos nós. Hoje a nossa palestrante é a companheira Célia Rey, que é esposa de César Perry, o nosso amigo também, são o casal amigo da Casa de Batuíra, e a Célia hoje nos presenteará com a sua palavra. Nós vamos, daqui a mais alguns minutos, darmos a palavra a ela. Boa noite, Célia. Boa noite, tudo bem? Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda no livro Mais Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Batuíra, Operação da Paz, é o item 12. Estamos a postos. Passamos a operação aritmética da paz interior, diminuindo as desilusões, somando as bênçãos recebidas do alto, multiplicando as nossas energias na atividade edificante e dividindo constantemente com os nossos irmãos do caminho os frutos de nossa tranquilidade em bases de trabalho e entendimento. Aqui voltamos ao nosso antigo tema, asseverando: quem trabalha, entende, e quem entende, trabalha. Então, que o nosso divino amigo Jesus, os trabalhadores espirituais da Casa de Batuíra, possam permitir que nós tenhamos uma noite de paz, uma noite de novos conhecimentos, que a Célia possa ser envolvida pela equipe espiritual, ser inspirada por eles. Desejamos um trabalho de muita paz. Obrigada, Senhor Jesus. Está com você, Célia. Tá. Meu boa noite a todos e o meu abraço. Então, hoje nós vamos estudar um item do capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, como a gente sempre afirma, para que não nos esqueçamos, é o roteiro da nossa a orientação para a nossa vivência na atual encarnação. Então, é um livro que não é para ser aberto ao acaso, é um livro que precisa ser estudado, porque ele nos dá todo o roteiro de como nós devemos agir. E Kardec colocou no Evangelho o embasamento, os princípios da doutrina espírita que nós precisamos compreender, que nós precisamos aceitar pela compreensão e o entendimento, para que nós possamos entender e assimilar a mensagem que Jesus nos deixou. Então, eu sempre falo que o capítulo 1º, 2º, 3º e 4º são as bases para a nossa compreensão. Quando Kardec fala que Jesus não veio destruir a lei, mas dar cumprimento, que o reino de Jesus não é deste mundo, que há muitas moradas na casa do Pai e que sem
o princípio da reencarnação, não ocorre a justiça divina. Então, nós precisamos entender, compreender, estudar esses 4 princípios e os outros que compõem a doutrina espírita, para que nós tenhamos uma clareza de entendimento da real mensagem de Jesus, contido também, assimilada também com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos oferece. E Kardec faz uma sequência muito lógica no Evangelho segundo o Espiritismo, até que ele chega no capítulo 27, que é o que nós vamos comentar na noite de hoje, onde Kardec dá o título de Pedi e Obtereis. Então, depois de Kardec selecionar os ensinos morais do Cristo e colocá-los junto com o auxílio da espiritualidade e colocá-los numa sequência para que nós entendamos como devemos proceder, como devemos agir, como devemos caminhar com a nossa inteligência, com o nosso sentimento, acionados pela vontade, no caminho que nos proporcionará a tranquilidade que nós necessitamos. Porque hoje nós nos encontramos na condição de aflitos, porque nós estamos num mundo muito desafiador, num mundo que está exigindo de todos muita ponderação, muito equilíbrio, muita fé e muito conhecimento das coisas, das leis divinas, dos ensinamentos de Jesus, para que nós possamos entender o que acontece à nossa volta. E o item selecionado para a noite de hoje é a eficácia da prece. É um capítulo que é Pedi e Obtereis, mas onde Kardec seleciona um item. Basta só pedir qual é a eficácia da prece. E ele começa esse item, número 5, com um trecho do Evangelho de Marcos, que consta do capítulo 11, versículo 24. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. Então vejam que é uma afirmação que Marcos transcreve da fala de Jesus. Agora, o que é a prece? Primeiro precisamos entender o que é a prece, para entendermos esse versículo de Marcos. Então, a prece é aquele recurso que Jesus e outras religiões nos ensinaram para que a criatura entre em contato com o Criador, para que a criatura entre em contato com Deus e com Jesus e seus intermediários, que são os espíritos que nos assessoram. Então, nós precisamos entender que a prece é esse elo de ligação nossa com o Criador. E qualquer um pode estabelecer esse elo. Qualquer um pode fazer essa ligação. Está a nosso dispor. Basta nós queremos. Então, Kardec, nesse capítulo, ele fala também da qualidade da prece, ou seja, que não precisamos nos colocar em evidência.
A prece é um ato interior. A prece é um diálogo nosso com o Criador. E esse diálogo pode ser mental. Esse diálogo pode ser através de palavras. Esse diálogo pode ser através de ações. Mas nós temos que, através do nosso pensamento e do nosso sentimento, colocarmos em conexão. É como se a gente pegasse o controle remoto de uma televisão e fosse selecionando o canal que nós queremos conectar. Então, tem canais que trazem uma mensagem muito boa, edificante, conhecimentos esclarecedores, e tem outros canais que nos proporcionam aflição, angústia, desespero, falta de fé. Então, nós temos que selecionar o que eu quero nesse poder que eu tenho de conexão. Qual é o botão do meu controle que eu vou apertar para que eu me conecte com os espíritos que são os emissários de Deus? Então, é uma ação nossa, que nós podemos nos trancar num quarto, nós podemos estar caminhando, nós podemos estar fazendo o que for, que nós poderemos estar ligados aos espíritos. Isso porque o próprio Kardec esclarece que os espíritos estão à nossa volta muito mais do que nós possamos imaginar. E vai ser de acordo com a seleção do que pensamos e sentimos que eles serão atraídos. Então, muita gente fica muito preocupada. Eu não vou em tal lugar porque aquele ambiente não é bom. Não é bom para aquele que se conecta com aquele ambiente. Mas nós podemos entrar e nos mantermos protegidos, isolados daqueles pensamentos do ambiente que é taxado de ruim. Nós podemos nos isolar. Imagina se Jesus fosse selecionar só ambientes ditos bons para que ele pudesse ajudar o semelhante. Então, nós temos que nos precavermos, não é? E nós também não precisamos nos preocupar com excesso de palavras, com excesso de pensamentos, porque a prece é uma coisa muito simples. Ela tem que vir do coração. E nós temos que, ao proferir a nossa prece, nós sermos humildes, sermos sinceros e, na medida do possível, nós perdoarmos aquele desafeto que nos incomoda. É muito difícil, mas esse é o conselho de Jesus. E quanto mais nós formos nos aprimorando em humildade, sinceridade e perdão, nós vamos nos libertando. O único a ser assistido e amparado somos nós. É uma coisa muito difícil, porque quando a gente tem alguém que nos magoa, ou alguém que, como se diz, pisa no nosso calcanhar de Aquiles, ou naquele dedinho mindinho que dói, o primeiro ímpeto é sentir raiva, sentir-se magoados, ofendidos, e cultivar esse pensamento. Mas Jesus fala, isso não adianta. Só quem cultiva o pensamento de raiva, de ira, é que é atingido por ele. Então é um exercício difícil, mas que nós temos que, minuto a minuto, ou dia a dia, começarmos a exercitar. Porque isso vai nos fazer sentirmos melhores. Não importa o que os outros sintam,
não importa o que os outros pensam, não importa o que os outros façam. Nós estaremos bem. E é esse estado de bem viver com a nossa consciência que Jesus quer e que Kardec transformou tudo isso em 5 obras para nos orientar. Agora, será que a prece nós vamos obter tudo o que queremos através da prece? Não é bem assim. Então, Kardec, nessa passagem, ele analisa os prós, os contras e o que é que nós devemos colocar como nosso sentido de bem viver. Muitos falam que Deus já sabe o que nós queremos, o que nós estamos vivendo, então que nós não precisamos orar, nós não precisamos fazer a prece. Agora, imagina uma divindade que cria todo o universo, continua criando. A gente sabe que, em linhas gerais, nós temos o nosso registro, mas nós fomos aquinhoados com inteligência, com sentimento, com vontade, para ficarmos parados, esperando a ajuda do Criador, de Jesus, o seu emissário, dos espíritos que nos auxiliam, porque todos nós temos aquele espírito que ele endossa a nossa vinda ao plano terrestre, que algumas religiões chamam de anjo guardião e nós chamamos de espírito protetor. Ele nos acompanha para que nós tenhamos sucesso naquilo que nós planejamos junto à espiritualidade, naquilo que nós aceitamos vivenciar na presente encarnação, para podermos quitar dívidas que todos nós temos. Ninguém que está encarnado no plano Terra não tem dívidas. Todos nós a temos. Alguns com uma dívida muito maior do que a nossa, outros com uma dívida muito menor, outros em equivalência, outros que já não têm um débito tão grande aqui na Terra, nem precisaria mais aqui estar, mas que pedem para voltar para auxiliar aqueles que deixam ainda o seu coração intranquilo, coração no sentido de sentimento, porque todos nós temos aqueles espíritos da nossa família espiritual. E a nossa família espiritual, ela é muito maior do que a nossa família consanguínea da presente encarnação, porque ela envolve espíritos de outras vivências nossas, mas que todos temos aquela afinidade, aquela atração da família espiritual da qual pertencemos. Então, ora eles revezam esses grupos, né? Ora uns reencarnam e eles ficam na espiritualidade nos auxiliando, e depois aqueles que estão lá reencarnam e a gente vai para o lado espiritual nesse intercâmbio com a nossa família espiritual. Então, esses vínculos espirituais, eles estão muito presentes em nossa vida. E aí, Kardec pondera, Deus tem as leis eternas, lógico, ele criou o universo e esse universo tem que estar subordinado a determinadas leis para que as coisas caminhem e evoluam. Então, nós sabemos que tem leis que presidem o reino mineral, depois tem
o vegetal, o animal e nós, seres humanos, somos aqueles que podemos interferir em algumas leis. Nós temos a inteligência suficiente, o livre arbítrio, a vontade para direcionarmos o que queremos, o que fazemos, o que pensamos e o que sentimos. Então, existe uma harmonia no universo. Tem os predadores que comem aqueles outros animais da cadeia alimentar, mas que é necessário que haja essa troca para que haja equilíbrio entre os seres vivos do nosso planeta. Mas aí, quando a gente interfere nesse equilíbrio, visando só o nosso bem-estar, aí ocorre um descompasso. E aí essas leis continuam a existir, mas muitas vezes elas são desequilibradas pela nossa ação. Então, por isso que hoje todo mundo está muito preocupado com o nosso planeta, com o desmatamento, com o desequilíbrio entre os seres que compõem a cadeia de seres no plano Terra, porque está começando a haver desequilíbrios. Hoje nós vemos animais que antes viviam só em florestas, invadindo cidades. Nós vemos animais, insetos, que estão destruindo plantações. Nós vemos hoje o derretimento das calotas polares pelo aquecimento. Tudo isso vem sendo avisado, mas nós não nos damos conta de que tudo depende de um equilíbrio. Então, pelo livre-arbítrio, nós muitas vezes interferimos nas leis divinas que estão comandando a nossa existência. E aí, o que ocorre depois desse desequilíbrio? O sofrimento. Porque nós desequilibramos a balança que iria nos dar a tranquilidade. Mas isso é uma característica da nossa inferioridade. Nós somos seres inferiores. E por sermos seres ainda inferiores, o orgulho e o egoísmo ainda predominam em nossos sentimentos. Nas menores ações. Muitas vezes a gente é orgulhoso em aceitar a cooperação de alguma pessoa que possa nos auxiliar em alguma atividade. Nós somos orgulhosos em pedir algo a alguém. Nós somos orgulhosos em acharmos-nos melhores do que os outros. Nós somos egoístas em querermos sempre o melhor para nós em primeiro lugar. Então, são características. Mas isso é uma injunção do momento em que vivemos, da nossa condição evolutiva. E não podemos nos amargurar. Nós temos que ter consciência e, passo a passo, minuto a minuto, irmos tentando entender e procurarmos. Hoje eu não consegui, mas amanhã, se ocorrer a mesma coisa ou semelhante, eu já vou ter a consciência que eu não posso agir com orgulho ou egoísmo. Porque tudo isso decorre da nossa ignorância espiritual. E a gente só deixa de ser ignorante quando a gente conhece, quando a gente estuda, quando a gente se interessa por entender todos os mecanismos que comandam a nossa existência. Vocês vejam, quando uma pessoa vai fazer um vestibular para entrar num curso que ela deseja,
ela tem que estudar muito. Ela tem que entender, conhecer, para poder decidir aquilo que é o correto. E a gente sabe que nesse processo todo, a espiritualidade está nos ajudando em todos os instantes da nossa vida. Por quê? Eles estão aqui para nos amparar. E nós temos que exercitar o nosso livre-arbítrio e a nossa iniciativa em agir, em promover as situações para que possamos viver. Só precisamos ter mais consciência de quais atividades, quais iniciativas, quais ações nós temos que empreender para preservar o nosso bem viver e o do nosso semelhante. Então, todas as ações que vamos fazer e precisamos fazer para exercitar o livre-arbítrio, que é aquele poder de escolha e que nós vamos escolhendo cada vez melhor para o nosso aprimoramento espiritual, ele vai ter sempre consequências para nós e para os outros. Mas essas consequências, elas serão cada vez melhores se nós tivermos a consciência do bem agir. Então, a vontade exige atividade. Então, nós não podemos ficar parados, inertes, esperando que a espiritualidade nos ajude para que as coisas aconteçam à nossa volta. Nós temos que agir e procurando selecionar com os erros e acertos os caminhos que nós precisamos trilhar. Nós hoje, muitas vezes enxergamos só o momento que estamos vivendo, só o hoje, porque nós esquecemos do que fizemos, nós esquecemos do que aconteceu, mas a espiritualidade não. E eles procuram, sempre que nós permitimos, nos orientar. E essa permissão nós damos pela prece. Sempre procurando nos ligarmos aos espíritos que estão aqui para nos auxiliar. Mas muitas vezes nós, nessa ação, nos ligamos a espíritos que também querem nos prejudicar, que são nossos inimigos, que ainda também não tomaram consciência de que o bem viver dele vai atingi-lo primeiramente e não a nós. Então, o sofrimento é reparador. E a prece, o que ela nos proporciona? Coragem. Nós precisamos ter coragem para agir no bem, porque não é fácil. Então, ela nos dá essa coragem. O que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Então, a prece nos dá esse ânimo para nós agirmos dentro daquilo que precisamos fazer para o nosso benefício e para o nosso semelhante. A prece também nos dá a paciência. Como está difícil hoje nós termos paciência frente a esse imediatismo que os meios de comunicação estão nos oferecendo. Estamos cada vez mais impacientes, queremos tudo no momento e a hora. E quando não acontece, nós nos irritamos. Esses dias eu estava convivendo com uma pessoa muito ativa, profissionalmente, sempre ocupada, sempre tendo atividades no campo religioso, no campo profissional, no campo familiar, e de repente a pessoa teve que ser submetida a uma cirurgia de emergência. E a vida dela teve que parar. Ela permaneceu no hospital, numa cama,
depois foi para casa, mas a vida teve que parar. E aí o quão é difícil a gente falar, agora eu não posso, agora eu tenho que ter paciência, agora eu tenho que ficar quieto, agora eu tenho que me ajudar nesse processo de recuperação. Então, a paciência é uma virtude que nós precisamos cultivar. E com os desafios de hoje, está extremamente difícil, porque todos se encontram estressados. Esses dias eu também conversei com uma pessoa que mora na Nova Zelândia. E ela é brasileira, foi morar lá, casou-se, tem um filho, e ela veio ao Brasil visitar os familiares. E ela nos contou que ela está muito assustada com o grau de estresse das pessoas, principalmente na cidade de São Paulo, onde ela chegou para visitar os familiares, com o excesso de barulho, com o excesso de atividade. Ela falou que está assim, muito assustada, porque na Nova Zelândia, quando chega às 6 horas, às 18 horas, tudo fecha. Nada abre para que a pessoa possa ir para casa, ficar com os familiares, conviver com os seus familiares. Então, o meio de transporte para, comércio, tudo para. E vem aquele silêncio, onde todos, no aconchego familiar, fazem suas refeições, dormem num ambiente silencioso e tranquilo. Aí ela falou que às 5 horas da manhã, todo mundo começa as suas atividades de exercícios físicos, atividades profissionais, atividades no lar. E que ela aqui chegando, o filho assustou muito. No meio da madrugada, ele perguntava para a mãe se era dia. E ela falava, não, é noite. Mas tem barulho de caminhão, tem barulho de gente falando. E ela tinha que abrir a janela e explicar para ele que a condição aqui é essa. Então, ele ficou muito confuso com essa falta de tranquilidade. E ela disse que as pessoas lá são muito menos estressadas do que ela está vendo hoje aqui em São Paulo e outras cidades que ela está retornando. Então, vocês vejam que o modo de viver, nós temos que começar a escolher e fazer, na medida do possível, com que os outros entendam que tudo tem a hora, o momento, e que tudo tem que uma hora parar e aquietar. Então, é essa paciência, essa resignação é que nós estamos precisando exercitar. Porque Deus nos oferece os meios para sairmos das dificuldades, para vivenciarmos aquilo que precisamos. Agora, nós temos que estar sintonizados para nós captarmos quais são os meios que precisamos utilizar e começar a criar dentro do nosso lar, dentro onde moramos, esse ambiente de paz e tranquilidade. Não ligar tanto à televisão para ouvir os noticiários, aquietar, deixar as coisas ficarem tranquilas, colocar uma música, abstrair-se do vozerio, do movimento que as nossas cidades impõem dia e noite. Porque se no planeta Terra existe um país onde eles conseguem fazer isso, é porque eles se educaram, é porque é possível. Então, nós que já temos a consciência de que estamos aqui de passagem, que nada nos pertence,
que nós precisamos trabalhar o necessário para termos uma vida digna e não queremos acumular as coisas que não vão nos trazer felicidade. Nós temos que ter a consciência do necessário e do supérfluo, para que nós possamos pautar a nossa vida no equilíbrio. Hoje, o apelo econômico pelo adquirir as coisas é muito intenso. Então, nós precisamos deixar de olhar o quintal do vizinho, achando que é melhor, para nós cultivarmos o nosso quintal, para nós cultivarmos as nossas plantas, para nós cultivarmos aquilo que necessitamos para o nosso equilíbrio espiritual, para o nosso equilíbrio emocional, físico, mental, que vai nos proporcionar essa condição do bem viver dentro daquilo que nos é oferecido hoje. Então, a gente vê que tem espíritos que vêm reencarnar pedindo provações muitas vezes dolorosas para que ele possa exercitar a paciência, a coragem e a resignação. Se vocês pegarem o livro Céu e Inferno, tem a história do Marcel, o menino do leito 8, ou o menino número 8, que conta, o espírito dá esse depoimento, e o Céu e Inferno é um livro muito bom, porque a gente vê o que aconteceu no passado, o que o espírito relatou, que passou, e as consequências que ele obteve depois daquela experiência. Então, é um livro que nos mostra o que aconteceu, o que acontece e o que virá depois. E esse menino, vocês podem ler com detalhes, ele desde tenra idade foi acometido por uma doença que deformava o seu corpo, e ele sentia imensas dores devido a isso, e o seu corpo, o joelho encostava-se aqui no rosto, tal a deformidade. E ele ficou num hospital em que a família o deixou, pouco ia visitar, e um médico o assessorava nesse sofrimento, até que ele desencarnou, e ele conta o porquê que ele pediu essa vida de sofrimento. E como ele o fez? Com fé, resignação, ele se libertou de um monte de amarras que o prendiam ao sofrimento. Então, nós espíritas, com todo esse conhecimento, nós temos que aprender a selecionar, aprender a suportar com paciência, resignação, coragem, os momentos difíceis, os desafios que nós temos que passar. E nós só conseguimos aurir isso mais facilmente quando nós oramos, quando nós pedimos ajuda à espiritualidade. Mas essa oração com fé, com confiança, com pensamento, com atitude voltada para o bem. E aí nós vamos permanecer em constante sintonia com a espiritualidade que está aqui para nos ajudar. Então, tem aquele ditado: ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, nós precisamos, ajudar a nós mesmos, porque ninguém vai fazer o que nós precisamos fazer para nos libertarmos espiritualmente. E para isso nós temos a inteligência para analisarmos as situações nas quais estamos envolvidos. E podemos, com clareza, falar como eu vou proceder. Por que eu devo tomar tal atitude? Por que eu não devo tomar? Tudo isso fica a nosso critério. A espiritualidade pode nos inspirar, mas a iniciativa
tem que ser a nossa. Então, a prece é eficaz desde que nos coloquemos em condições de acesso à espiritualidade maior, a Jesus e ao nosso Criador. Meu abraço e meu muito obrigada a todos, que possamos ter uma semana bem produtiva, uma semana que nos proporcione situações para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigada, Célia. Foi muito bom ouvir a sua explanação, bons conselhos, porque realmente nós precisamos trabalhar em nós a tranquilidade, a serenidade, nesse momento de transição. Foi muito bom te ouvir. Nós te agradecemos imensamente. E vamos então agora para o nosso momento de visualização terapêutica e irradiação. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e vamos mentalmente nos dirigirmos à Câmara de Passes. O querido benfeitor Dr. Marte se encontra à porta e nos abraça de uma forma especial, passando o seu calor, o seu carinho para cada um de nós. Ele nos indica o lugar a sentar e, ao iniciar a prece ao Divino Amigo Jesus, os trabalhadores espirituais iniciam o passe. Dr. Marte roga a Jesus que traga da farmácia divina, através das mãos desses espíritos bondosos que aplicam o passe, as energias necessárias ao nosso refazimento físico, espiritual, mental, para que possamos prosseguir nesse período tão difícil de transição do nosso planeta, com muita paz, com muita harmonia, com muita fé. Ao término do passe, nos é servida a água magnetizada e nós vamos então agora unirmos pensamentos e corações para a irradiação. Vamos rogar ao Divino Amigo Jesus que possa abençoar a todos os irmãos em humanidade, a todos aqueles que sofrem, que choram, que se sentem abandonados, sozinhos, que eles possam sentir nesse momento as bênçãos de Jesus através desses trabalhadores queridos que em seu nome derramam a paz, a saúde, a alegria. Rogamos também ao Divino Amigo Jesus por todos os irmãos cujos nomes estão nos cadernos, nas pastas da nossa casa espírita, que todos eles sejam envolvidos pelos fluidos benéficos desse momento de oração. Rogamos a Jesus por todos nós que nos encontramos essa noite para ouvirmos mais uma vez falar do seu Evangelho, que Ele possa abençoar nossos lares, nossos familiares e abençoar a cada um de nós. Muito obrigada, Senhor Jesus. Permanece conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nós te agradecemos mais uma vez, Célia. Mandamos um abraço para o seu esposo, o César Perry, tá bom? E também, muito obrigada. E agradecemos também a todos os que participaram conosco desse encontro muito bom, muito importante para todos nós. Lembramos que amanhã estaremos... Obrigada, querida. Amanhã estaremos reunidos novamente no momento da oração e desejamos uma excelente noite a todos, um bom refazimento através do sono.
Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, querida.